Queridos irmãos e irmãs, com esta festa do Domingo de Ramos, nós iniciamos a Semana Santa. Domingo de Ramos, que é uma festa que nos deixa em choque. Hoje nós não podemos fazer por causa da pandemia, o primeiro momento, em que nós, com os nossos ramos, cantamos Hosana, celebramos a Jesus, o nosso Rei. Mas depois a liturgia nos coloca de frente com a paixão, nos dá um choque, para nós entendermos o real sentido da nossa fé e a razão da nossa alegria. Jesus sabe que a sua hora chegou. Domingo passado nós já ouvimos no Evangelho de São João. Jesus sabe que é o momento do grão de trigo morrer, é o momento do cordeiro ser imolado para a vida do mundo. Por isso ele sobe a Jerusalém. E lá ele é acolhido, então, como todo peregrino que está chegando para a festa da Páscoa judaica. Havia esse cortejo, nos portões de entrada de Jerusalém até o templo, enfim, um cortejo muito solene, muito festivo, em que se cantavam os salmos do Halel para acolher os peregrinos que vão para a casa de Deus. Jesus entra nessa oportunidade. Por isso esse primeiro momento do Domingo de Ramos é tão festivo. Jesus realiza as esperanças do Antigo Testamento. Realiza a profecia de Zacarias, que dizia que o Filho de Deus viria montado num jumento, simples, humilde, mas também vai cumprir a profecia de Isaías, que fala do servo sofredor, o servo que vai entregar a vida por amor. Num primeiro momento, a multidão grita Hosana, uma saudação em hebraico que significa dá-nos a salvação. Talvez ali muita gente queria o Messias, mas queria um Messias político, Alguns esperavam que o Messias viria para derrubar os romanos, para restabelecer o reino de Davi, e Israel seria uma grande nação. Não era isso. Outros partidos e seitas dentro do judaísmo esperavam o fim do mundo. Então, quando viesse o Messias, ele viria com seu poder religioso, seu poder celeste, ele iria punir os maus, premiar os bons, então era o fim dos tempos. Mas o Messias não é nada disso. O Messias que nós cremos ser o Cristo é aquele que vai de fato salvar o povo dos seus pecados, mas vai salvar numa cruz. E aqui nos vem alguns pensamentos que a meditação da paixão nos traz. O primeiro deles é este: todos querem a morte do inocente, sua morte dá vida a Barrabás, salva dos pecados. Nosso Senhor passa por um momento de grande agonia, ele está em solidão total. Ele se sente abandonado pelos discípulos, que não conseguem nem vigiar com ele ao menos uma hora. Ele não consegue, ele se sente abandonado pelo Pai, pois ele clama e Deus se faz silêncio. E é por isso que nós cantamos o Salmo, as palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Esse foi o sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo em muitos momentos. Momentos em que a voz do Pai se silenciou, mas ele sabia que a missão
deveria ser cumprida. E é interessante que a vida do inocente é trocada pela vida de um bandido. Barrabás, conforme o evangelista Marcos nos diz, era um assassino. E um assassino é considerado mais justo do que o Filho de Deus. O nome Barrabás é interessante porque em hebraico Barrabás, Bar-Abás, significa filho de um pai. E Jesus, que é o Filho do Pai, é entregue em sacrifício para salvar os filhos de um pai. Não só o Barrabás da história, mas o Barrabás da humanidade. Os filhos mergulhados no pecado, o Filho vem então entregar a sua vida. Com isso ele cumpre as palavras do profeta Isaías que nós ouvimos na primeira leitura. Alguém que só fez o bem, que animou a pessoa abatida, que curou, que levou uma boa palavra, a palavra de salvação. Esta pessoa incomodou os maus, e os maus quiseram matá-lo. Por isso pediram: crucifica-o. Um segundo pensamento que nos vem da paixão do Senhor é que Jesus é rei, livre como Deus, carrega sobre si o mal e não se vinga. Nosso Senhor revelou-se como Senhor por meio da humilhação e do desprezo. Nada o fez mudar a sua decisão de amar. Nós precisamos muito aprender com nosso Senhor a arte de perdoar. Pois nós, por uma mínima ofensa, muitas vezes estamos destilando ódio em nosso coração, raiva, rancor. Se pudéssemos matar o próximo que nos ofendeu, mataríamos. Nosso Senhor, nem com toda a humilhação que sofreu, Ele tomou alguma decisão de vingança. Não. Nada o fez desistir de amar. E até mesmo no alto da cruz, faltando poucos instantes para morrer, Jesus ainda teve forças para olhar para aquela multidão e dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Nosso Senhor teve a força para nos perdoar, até mesmo no momento em que forças humanas já não lhe restavam. Um terceiro pensamento é que Simão Cirineu não sabe do grande dom que recebe: servir ao seu Senhor. No caminho para o Calvário, Jesus já não consegue mais carregar a cruz pela sua fraqueza, e então Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz. Mas Jesus carrega a cruz de maneira livre. Jesus poderia ter recuado diante da cruz, mas com isso não realizaria a sua missão e não nos salvaria. De Simão Cirineu nós aprendemos, irmãos e irmãs, que nós também temos que tomar a nossa cruz de cada dia, com amor, não reclamando. Quem quer ser discípulo do Senhor tem que tomar a sua cruz cada dia e segui-lo. E a cruz é verdade. A cruz significa sofrimento, a cruz significa provação. A cruz não é um enfeite só para a gente levar no peito com um cordão, com uma correntinha. Isso é muito fácil. Agora, o desafiador é amar a cruz quando ela se apresenta a mim.
quando a cruz pesa sobre os ombros. Que nós possamos, como discípulos, assumir a nossa cruz de cada dia. E a cruz, de fato, é o trono do Rei. O trono do Rei não é um trono de mármore, de ouro, de prata, de pedras preciosas, mas o plano de Deus era que seu Filho reinasse na cruz. O que é loucura para os nossos olhos, o que é escândalo, o que é burrice, o que é derrota, é instrumento de Deus para vitória e libertação. Jesus, vencido na cruz, vence o mal deste mundo. Doando a sua vida, ele ganha a sua vida eterna. Por isso a cruz é o grande trono da sua glória. E não é à toa que São Paulo, na carta aos Filipenses, nos lembra que Jesus, existindo na condição divina, ele se esvaziou de si mesmo e se fez homem. E não bastando se esvaziar de si mesmo e assumir a condição humana, com tudo que a condição humana tem de limitação, de dificuldades, nosso Senhor ainda se esvaziou mais ainda e se fez massacrado, imolado, mutilado pela humanidade que o condenou. Jesus passou por talvez uma das suas últimas tentações, que a multidão fala para ele: se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desce da cruz para que nós acreditemos. Ainda no último instante, o diabo tentou Jesus pela boca do povo, fazer um milagre para si mesmo, fazer um milagre para salvar a sua pele. Mas nosso Senhor recusou. Nós muitas vezes queremos descer da cruz, mas Jesus permanece lá. E por último, um pagão reconhece Jesus como Filho de Deus. Na cruz nós podemos ver quem é Deus. Deus é amor, Deus é doação, Deus é entrega, Deus é misericórdia. Deus tem um amor louco por nós. Para nos salvar, Deus aceitou ir até o extremo da dor para nos resgatar. Ele aceitou descer às profundezas da morte. Por isso, nesse domingo de Ramos, nós erguemos também os nossos ramos espirituais da nossa vida para acolher Jesus. Mas mais do que pedaços, de um vegetal, mais do que folhas, nosso Senhor quer que os ramos espirituais que o honrem sejam a nossa vida. Por isso é incompatível acolher Jesus espalhando ódio, desejando ou fazendo maldades. Quem assim faz, saúda Jesus no domingo de Ramos, mas o crucifica na sexta-feira. Que nós possamos também viver este amor total, peçamos esta graça de acompanhar Jesus no mistério da sua paixão. Que os nossos ramos sejam realmente um sinal de um discipulado, de quem toma a cruz e segue os passos de Jesus. Que nós não sejamos meros telespectadores da paixão do Senhor, mas que nós, como Simão Cirineu, mesmo com as nossas dificuldades e incompreensões, nós tomemos a nossa cruz de cada dia e ajudemos o Senhor
a chegar ao Calvário. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.